Devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, não como espectadores passivos, mas como soldados militantes. Porque algumas pessoas acham que esperar a volta de Jesus é entrar para um quarto e ficar lendo Bíblia e orando, o tempo todo. Outros vestem roupas brancas e vão para o alto de um monte. Não, não é assim que nós esperamos a volta de Jesus. Nós esperamos a volta de Jesus, diz o texto, como soldados que precisam de armas, de serem revestidas, de serem cobertas com a couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança. Vocês notam que essas duas figuras são as figuras do soldado romano, a couraça e o capacete. E eu não sei se você percebeu, a couraça protege o quê? Qual órgão vital que ela protege? Coração. Capacete protege o quê? A cabeça. O que é que deve proteger o seu coração? A fé e o amor. A fé em Deus e o amor ao próximo. Isso é a sua emoção, isso é o seu sentimento. Você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa amar o seu irmão. É assim que você aguarda a volta de Jesus. Mas você precisa proteger sua cabeça. Como proteger sua cabeça? Você precisa proteger sua cabeça com esperança. Você precisa viver com os pés na terra e com a cabeça no céu. Você precisa viver aqui nesse mundo, mas não construir sua casa aqui. Esse mundo é uma ponte e não é sábio construir uma casa em cima de uma ponte. A sua casa está lá em cima, a sua pátria está lá em cima, a sua herança está lá em cima, a sua esperança está lá em cima. Paulo diz que você aguarda a segunda vinda de Cristo, colocando então a couraça protegendo seu coração com a fé em Deus e amor ao próximo, e você protege a sua cabeça, mantendo a sua cabeça cheia da esperança, da glória de Deus e do céu e da bem-aventurança eterna. Agora, amados irmãos, deixa eu terminar. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança. Confira comigo os versos 9 e 10. Você pode ler junto comigo, por favor? Vamos lá. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Paulo tem a garantia do futuro, porque finca os pés no solo firme do passado. Eu acho isso maravilhoso, porque notem vocês, e ele vai dizer no verso 9, que você só pode ter esperança da segunda vinda de Cristo, você que está firmado na obra que Cristo fez na cruz em seu favor. E ele vai tratar da salvação de duas maneiras, negativamente e positivamente. Como negativamente? Ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Salvação é fugir da ira vindoura. O homem ímpio está debaixo da ira. O cálice da ira de Deus, aliás, sugiro a vocês uma leitura de Apocalipse nessa perspectiva, porque lembram do Apocalipse? Ele fala dos 7 candeeiros, das 7 igrejas, ele fala dos 7 selos, que é a perseguição do mundo à igreja. Depois ele fala das 7 trombetas, que é o juízo de Deus ao mundo, mas um juízo parcial, ou seja, é a ira de Deus misturada com a misericórdia. Não é isso que Deus faz hoje com o mundo? Deus está irado com o pecador, mas ao mesmo tempo Deus é misericordioso com o pecador. Mas então, finalmente, vem as 7 taças da ira de Deus. No dia do juízo, não vai haver mais misericórdia, é só o juízo, é só a ira. Então, para o homem ímpio, o que resta para ele é a ira. É o juízo final. Aí Paulo está dizendo o seguinte, ora, Deus não nos destinou para a ira. Você que está salvo pela graça, você foi poupado da ira. Por quê? Porque a ira que devia cair sobre você, caiu sobre o Filho de Deus. A ira que devia fulminar você, fulminou o Filho de Deus.
Diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele bebeu sozinho aquele cálice amargo, e aquele cálice era exatamente a ira de Deus que vinha cair sobre nós. Então nós não estamos destinados para a ira, porque nós que cremos em Jesus, fomos substituídos naquela cruz, e Ele carregou sobre si o nosso pecado, e recebeu a justa punição do nosso pecado, e a ira de Deus o atingiu, e Ele morreu substitutivamente pelos nossos pecados. Mas agora a salvação tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Olha o verso 9. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai falar agora da eleição divina. Deus nos destinou para a salvação. Irmãos, essa é uma das doutrinas da soberana graça de Deus. Não foi você, não fui eu quem escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Às vezes nós usamos algumas expressões assim, muito humanistas, até com boa intenção, mas falta-nos o conhecimento às vezes. Quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Mas não dá certo isso. Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu. Foi Ele que me encontrou. Às vezes diz assim, dá uma chance para Jesus. Coitadinho de Jesus, ele está tão sofrido, dá uma chance para ele. Você é o dono da situação, você é o rei do pedaço. Está errado. Ele que dá uma chance para mim. Ele não precisa de mim, não, eu preciso dele. Ele, sem mim, é Ele, Deus. Eu sem Ele sou nada. Foi Ele quem nos destinou para a salvação. Louvado seja Deus. Fez isso na eternidade. Fez isso não pelos nossos méritos. Ele nos escolheu para a salvação. Ele nos escolheu para a fé salvadora. Ele nos escolheu para as boas obras. Ele nos escolheu para a santidade e irrepreensibilidade. Agora, notem vocês que muita gente entende equivocadamente a doutrina da eleição, como se não, Deus escolheu você, agora você pode estufar o peito, está tudo bem, não precisa fazer mais nada, está tudo resolvido, você nem precisa crer em Jesus, você está salvo assim mesmo. Bobagem. Bobagem. Olha o que está escrito aí. Porque Deus nos destinou para a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição divina não anula a cruz de Cristo. Não anula a cruz de Cristo. Aliás, não há eleição a não ser em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. E o que Paulo está mostrando é que aqueles que foram eleitos por Deus e redimidos na cruz, esses sim aguardam a gloriosa volta de Jesus. Esses têm segurança da bem-aventurança eterna e aguardam, porque a consumação da nossa redenção dar-se-á quando Jesus voltar. Agora, eu quero concluir levando você para o finalzinho do verso, aliás, para o verso 10, que é algo sublime. Preste atenção aí. Que morreu por nós, para quê? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja que a Bíblia precisa ser lida e interpretada. Quando ele diz assim, versículo 6, assim pois não durmamos, está falando do sono moral. Mas agora ele diz no verso 10, quer vigiemos, quer durmamos. A dormir aqui agora é morrer. Já tem outro significado. O que ele está dizendo? Não importa, quer vigiemos, está falando de gente viva. Você está vigiando, você está vivo, certo? Quer durmamos, vamos imaginar que alguém já morreu. Não importa se você já morreu ou se você está vivo, você está unido com Cristo. É isso que ele está dizendo. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, o que é morrer para um crente? O que Paulo diz? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz mais:
Morrer, lá em 2 Coríntios 5,8, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que diz em Filipenses 1,23? Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, vamos parar um pouquinho aqui para a gente corrigir algumas falas nossas, às vezes, até muito corriqueiras no nosso vocabulário. Por exemplo, perdi meu pai, perdi minha mãe. As pessoas nos referem assim, às vezes, alguém que morreu. Perdi meu pai o ano passado. Perdi minha mãe há 2 anos. Perdi meu filho. Perdi meu irmão. Está certa essa expressão? Biblicamente falando? É assim que devíamos pronunciar ou nos comunicar? Não. Eu gosto daquela expressão de um pai que acabara de sepultar o seu filho, e chega um amigo, dá um abraço nele e disse: meus pêsames, ou meus sentimentos, eu soube que você acabou de perder o seu filho. O homem corrigiu a fala, disse: não, senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, com quem ele está. Pois eu sei onde está meu filho, com quem está meu filho. Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi meu filho. Quando alguém dorme, agora estou falando no sentido de morrer, essa pessoa, ela partiu para estar com Cristo. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo. Então, não importa se você está vivo, não importa se você morrer, quer você esteja vivo, quer você esteja morto, você está unido com Cristo. Irmãos, isso é muito importante entender. O que vai para a sepultura é o corpo, que foi feito do pó, é pó e volta ao pó. Mas quando Deus soprou em nós o fôlego da vida, nós passamos a ser alma vivente. Esse fôlego da vida, essa alma vivente, na hora da morte, sai do corpo, é aperfeiçoado e entra na glória, e já começa a desfrutar do céu, das bem-aventuranças. Quando Jesus voltar em glória, aqueles que estão lá na glória com Ele, virão com Ele entre nuvens. E então, o corpo que está no pó e é pó, esse corpo então ressuscitará, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, e se une a esta alma glorificada, e então corpo e alma plenos gozarão de toda a felicidade eternamente, eternamente, eternamente. O que Paulo está dizendo é que a questão da segunda vinda de Cristo não perde o seu impacto e não perde o seu poder para alguém que acabou de morrer. Não, não, não. Esta pessoa, porque a alma dela sobrevive sem o corpo, já entra na glória. E quando Jesus voltar, ela desce com Ele. E antes dos vivos serem transformados, esse corpo que está no pó ressuscita, só depois os vivos serão transformados. Então o que Paulo está dizendo é que a esperança cristã, ela está para os vivos e ela está para os mortos na mesma intensidade. Como é que Paulo conclui o assunto? Versículo 11, da mesma maneira que concluiu a primeira pergunta. A primeira pergunta, no capítulo 4, 18, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora, depois de responder a segunda pergunta, leia comigo o versículo 11, por favor, e nós vamos concluir. Vamos ler? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, meus amados irmãos, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina tão gloriosa, que deve ser combustível para o consolo. Você encontrar alguém assim meio macambúzio, meio surumbático, meio triste, meio abatido, faça a favor de chegar lá e falar: Jesus vai voltar, sabia? Jesus vai voltar, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais luto, não vai ter mais despedida, não vai ter mais doença, não vai ter mais problema, não vai ter mais angústia, não vai ter mais quimioterapia, não vai ter mais radioterapia, não vai ter mais situação adversa, não vai ter mais separação. Nós estaremos para sempre com o Senhor.
Anima o coração da pessoa.